gente, boa tarde a todos, boa tarde a você que hoje está em casa e está querendo aprender a treinar suas emoções para lidar com o dia mal. Gente, é ou não é que o dia mal sempre vem? Tô aqui falando com você, melhorando a minha luz, peraí. O dia mal sempre vem e a gente sabe que se você não conseguir se colocar um pouquinho em perspectiva, tirar um pouco de você, se olhar de fora e falar, peraí, deixa eu me perceber, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar e ajudar as minhas emoções a passar por esse momento, né? Porque é uma hora que a gente precisa aí de algumas dicas de sabedoria. Por isso que convidei uma pessoa muito especial hoje, que eu gosto, eu admiro muito, uma pessoa com um coração lindo voltado para Jesus, que tem uma histórico de liderança, ela é muito indesistível, ela tem uma coisa linda que eu vejo assim que ela põe muito amor pelo reino, pelas coisas de Deus, muito amor em ajudar as pessoas. Então, se você não conhece a apóstola Neme, ela é líder do Modelo dos 12 do Distrito Federal. Ela me convidou uma vez para participar, fazendo uma participação lá num congresso para pastoras e foi incrível, marcou minha vida, marcou minha história e ela foi realmente um marco para mim. Então, estou muito feliz de trazê-la aqui, compartilhar alguém especial que eu vi com uma inspiração de mulher para esse tempo e trazer aqui para compartilhar com você. É a apóstola Neme Célia e, gente, é uma alegria poder hoje recebê-la aqui. Quem tá aí percebendo que tá especial essa quarentena pra gente aprender a lidar com as emoções? Fala eu! Quem tá percebendo aí que tá um tempo muito especial, que a gente precisa mesmo parar tudo para lidar com as emoções? Olha só, a palavra de Deus diz assim: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, Márcia, para compartilhar, você faz assim, ó, já vou falar desse versículo, mas estão me perguntando como faz para compartilhar. Você vem nesse aviãozinho que tem aí, não tem um triângulozinho aí, um aviãozinho, clica nele, você compartilha e manda para várias pessoas que estiverem passando aqui, tá bom? Olha só, já envia para todo mundo, porque todo mundo precisa aprender isso, né? Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, são das nossas emoções que a gente vai encontrar vida, ou então pelas nossas emoções a gente vai pôr tudo a perder, vai pôr nosso dia a perder, vai estressar o ambiente, né? As nossas emoções, elas são ou elas nos corrompem ou elas nos potencializam. E a gente tem que aprender a lidar. Quando tá no dia... Gente, hoje eu tô num dia tão mal. Eu vou contar pra vocês. Pensa TPM braba que eu tô hoje. Eu falei, é um dia pra falar sobre isso com você. Tô com aquela TPM. Hoje eu tô assim, ó, que é melhor ficar quieta. Eu falei que eu já 50. Eu acabei de falar pro Felipe assim, amor, já 57 coisas que eu ia falar e não falei. E ele falou, as outras 63 você falou. Isso quer dizer que eu só dei conta de 53. Eu acho que eu tô numa média de 50 e pouco, de 60% eu ainda não sei lidar no dia mal, mas 50 eu já sei. Gente, faz parte, dia mal vem. Pra mulher em especial, né, gente? Eu, no mês passado, não passei por TPM, mas essa tá muito especial. Eu tô com 3 dias assim. Hoje, em especial, a minha vontade é de trucidar as coisas, assim. Tá voltando. Voltei. Vamos lá. Ai, vamos ver se dá certo. Então, assim, vamos lá. Deixa eu ver se a minha convidada já tá por aqui. Que eu quero trazê-la aqui com você. Gente, deixa eu visualizar. Apóstola Neme, vou pesquisá-la e vou convidá-la aqui. Deixa eu ver se já está aqui. Ela ainda não tá, deve estar chegando. Ela deve estar chegando. Então, o que eu quero falar para você? Eu tô muito animada porque
é uma pessoa que eu aprendi, que eu já me inspiro muito pela liderança dela. E esse tempo eu quero aprender com ela também, porque eu fui falar, né, que eu ia fazer hoje a live sobre passar a vencer o dia mal. Hoje foi um dos piores dias da quarentena para mim, em termos de eu ter que me controlar, porque eu tô assim, ó, uma TPM brava, brava mesmo. Então faz parte, né, gente? Olha, tem gente que participou do Congresso de Pastoras, que foi tremendo, né? Tremendo. Eu fiquei muito feliz. Chegou, cadê? Onde que ela tá? Nem deixa eu te achar aqui para te colocar logo aqui. Para te convidar. Cadê? Ah, te achei, te achei. Vamos entrar aqui. Tô bem feliz de ter. Ai, gente, tão feliz que ela tá aqui. Bispa Patrícia tá aqui também, tô vendo aqui. Oi, Nemi, que bênção, pastor, está Oi! aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, que bom estar aqui com você. Momento espetacular. Nossa, Deus eu te fiquei muito abençoe. feliz. Obrigada por aceitar o convite. Eu sei o trabalho lindo que você faz, já liderando muitas pessoas, liderando muitas mulheres, né, em todo o Distrito Federal. Mulheres hoje que, em especial, estão com desafios muito grandes nessa quarentena, não é, pastora? Verdade, verdade, verdade. Desafio enorme. Eu tô falando aqui que Jesus. hoje eu preciso ouvir muito, que eu tô no meu dia mal. Oh meu Deus. Eu falei, tô contando a todo mundo aqui que hoje em especial eu tô no meu dia auge de TPM, sabe? Aquele dia do que você fica assim, eu falei, já Uhum. segurei minha língua 53 vezes para ficar em silêncio quando eu não devo falar, que se eu falar, quando eu falo, não, tá indo muito bem. Aí eu ainda tenho as que eu não dei conta de Uhum. segurar, né? Mas teve as que eu dei. E esse Não, dia mas o vem, bom né? é verdade, mas o bom é que passa. É, tá rindo de nervosa, né, Claudete? Eu fico rindo de nervosa quando eu tô assim, mas, gente, sabe o que é legal? É que a gente, tudo que eu compartilho com vocês, são coisas que eu já coloquei em prática e tô aprendendo, e que tem hora que a gente consegue, mas tem hora que não consegue. Não é, Neme? Você tem isso, de aprender algumas coisas que você fala assim, puxa, eu preciso me perdoar e não me cobrar tanto e falar só recomeçar direito agora, porque tem hora que a gente vai fazer errado, não tem? Tem, exatamente. Tem hora que a gente vai vacilar. Só que aí a gente tem que ter cuidado, né? Porque mesmo que a gente queira voltar para arrumar algumas coisas, a gente vai ter que ter um tempo aí para se organizar, até para ajeitar essas coisas que a gente fez, né? E isso é sério também. Isso é sério, isso é sério. Então vamos falar aqui, vamos falar assim, o dia mal, como é visto, como que a gente pode ver o dia mal? O que é o dia mal? O que que você entende como dia mal para as pessoas estarem passando? Fala pra gente. Pois é. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou aqui amiga da nossa querida Ellen, essa mulher espetacular que eu conheci, que foi um presente de Deus para mim. Eu já estou vendo aqui várias amigas entrando. Que bom ter você aqui. Então, Ellenzinha, a Bíblia, que é a minha bússola, ela fala muito do dia mal. E o dia mal, na minha visão, e também na visão bíblica, é aquele dia que vem nos surpreender de alguma maneira. E ele nos surpreende e vem muito forte. E esse dia mal ele pode trazer muitas coisas, choro, traumas. E quando a gente recebe o impacto do dia mal, a gente, claro que a gente, como ser humano, nós temos um impacto. Mas e o durante e o depois? Como que eu vou fazer? Né? E o dia mal, ele sempre vai existir. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos muitas aflições, porém o nosso foco tinha que estar nele, porque ele já venceu na cruz. Existe uma vitória, ele é vencedor. Então, quando ele fala isso para nós, ele já está nos alertando sobre esses dias maus que
virá sobre as nossas vidas. Então, assim, a gente tem que se preparar para receber esse dia e sairmos dele vitoriosas. É assim que eu vejo. É interessante, né? Eu acho, sabe uma coisa que eu ouvi uma vez eu falando com um pastor lá em Florianópolis, na F-Hop, eu estava, por 2 anos que eu estive lá, eu estava indo nessa base missionária, e eu me lembro que o pastor Vini, ele falou assim, eu me lembro que eu conversando com ele na escola de teologia, eu fazendo teologia, falando com ele, e aí eu perguntei para ele qual o assunto que ele abordaria com pastores, porque lá é uma igreja que equipa outras igrejas, né? E eu queria ouvir sobre isso. Eu perguntei para ele o que você acha que o que você falaria? Qual seria o assunto que você acha que os pastores deveriam de trabalhar? Ele me disse assim, Ellen, eu acho que as pessoas não entenderam, tem que preparar mais a igreja para o dia mau. Preparar mais a igreja para o dia da aflição e lembrar, porque todo mundo fala de promessa, de prosperidade, de várias coisas boas e esquece que também é uma promessa que você vai ter aflições, já foi avisado, vai ter. Também é uma promessa nesse sentido de que também está declarado que vai ter. Então tem gente que fica lembrando só das outras e esquece que essa vai vir. Né? E eu estava lendo um livro esses dias e falando assim, puxa, acho que foi o Thiago Brunet mesmo falando, né? Nesses sublinhados comentários que eu fiz, que terminou ontem, Emoções Inteligentes, falando assim: se você sabe que você vai passar por um dia mal, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, alguma coisa vai te surpreender, como você falou aqui, vai te surpreender de alguma maneira, isso vai vir acontecer. Então, por que, que a gente é tão despreparado para passar por esse dia? Por que, que a gente é tão devagar, tão assim, às vezes age ainda como. Às vezes age ainda como se fosse pessoa, como se a gente fosse criança, birrenta. Ainda fica com raiva, né? Então, eu acho que assim, o se preparar, a grande lance dessa live de hoje é ajudar a gente assim, não, vamos treinar então, vamos se preparar para isso. Quando vier, Sim. como a gente deve lidar? Eu acredito que você tenha preparado alguns passos para isso, né? Estou muito curiosa para te ouvir. Eu preparei algumas coisas aqui e espero que hoje a gente possa ser bastante trabalhada nessa área, porque eu vou te contar, amiga. Às vezes a gente sabe que o dia mal vai chegar, em algum momento vai chegar, mas a gente não está preparado, ou a gente também não aceita, porque também tem a questão da aceitação do dia mal. E isso, às vezes, para ser trabalhado na nossa vida, é um pouquinho difícil, sim, não é tão fácil como a gente pensa. E teve um texto que eu preguei na igreja sobre o dia mal, que está em Efésios, no capítulo 6 de Efésios. Eu acho esse texto assim maravilhoso, porque nos ensina a usar as armas. Porque diz assim, portanto, Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Já começa te dando alguns passos para isso. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aqui é um dos segredos top das galáxias que o próprio Uau. Deus nos deu para vencer o dia mau. E a segunda parte desse versículo é maravilhoso, porque diz assim: e havendo feito tudo, ficar firme. Uau. Gente, e assim, eu fico Uau. imaginando, porque nós somos tão fracos, somos tão frágeis, mas eu fico imaginando, e quando a gente vai ler na Bíblia, né, você lê livros de pessoas com experiências maravilhosas, o que Deus quer é que a gente se fortaleça nele, para que a gente possa, a cada etapa da nossa vida, a cada processo, a gente sair dali com uma vitória. E essa vitória nos fazer melhor do que nós já somos, não é verdade? Então, quando a gente fala de resistir o dia mal, é como se você falasse supere, supere. Você precisa superar, mas você não vai conseguir fazer isso sozinha. Nós, seres humanos, nós não temos capacidade de poder resistir, superar sozinhos.
Não, nós não conseguimos. Uau. Porque realmente nós temos essa fragilidade e nós só vamos ser preenchidos nessa fortaleza, nesse resistir, nesse superar, se nós tivermos o Senhor como nosso alvo. Então, aqui é a nossa base para hoje. Efésios 6:13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Então, Uau. nós temos alguns textos na Bíblia que falam que o diabo, você vai resistir e você vai se submeter a Deus. E o dia mau também você vai resistir e se submeter a Deus. Então, aqui são alguns passos que o texto base para esses passos, para que a gente possa, de fato, depois de passar tudo, a gente continuar firme. Porque quando o dia mau vem e passa aquela poeira, aquela parte mais terrível, a gente entra em depressão, a gente entra em angústia, a gente cai em ciladas terríveis. Mas aqui o texto continua falando, você vai passar por tudo isso, você vai resistir, você vai chorar, você vai, suas emoções vai virar um turbilhão, você vai ter vários florar, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. A gente não é um robozinho. Deus não nos fez robozinho. Deus nos fez com capacidade de escolha, Deus nos fez com inteligências, Deus nos fez com capacidade, com potencial, com visão. Nosso Deus, ele é tremendo. Quando ele nos fez assim, de uma maneira completa. Porém, né, o pecado nos fragilizou. Infelizmente, nós nos ficamos pessoas frágeis. Eu vejo assim que tem gente que quando vem o dia mal, se apavora. Né? Agora veio a quarentena, tem gente que se apavora, tem gente que perde as estribeiras ou esquece que vai passar, porque tudo vai passar, nenhuma tempestade dura para sempre, né? Eu acho que a gente tem que ficar dando comandos para nossa mente. Tá bom, uma hora passa. Tá, ok. Meu Deus, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser? E as pessoas começam a se apavorar, se amedrontar. E a questão é, se a gente não der um comando, não quietar nossa alma, como disse Davi nos Salmos, né? Quieta minha alma. Às vezes, se a gente não entender, a alma é o lugar das emoções. Se a gente não entender que as nossas emoções, elas vão querer nos corromper, como diz em Jeremias 17:9, o tempo todo, as emoções são corruptas, são enganosas, elas querem nos corromper, quer que você perca as estribeiras, ou se entristecendo, se vitimizando, tendo dó de si mesmo, ou então dando patada em todo mundo, brigando com todo mundo, né? Até falo assim que a tendência dos temperamentos são um pouco diferentes, né? A tendência do colérico é bater em todo mundo, assim, com palavras, com tudo, é chutar o balde, brigar com todo mundo, né? A tendência do melancólico é reclamar, murmurar, céus, até é muito difícil, chorar, né? A tendência do fleumático, às vezes, é ficar indiferente. E do sanguíneo é dramático, é fazer drama. Né? Fala assim, nós temos temperamentos diferentes. E a tendência é a gente ficar oscilando nisso. E as nossas emoções, ok, vão ser, mas se a gente não tiver armas espirituais, né? Não recorrer a palavra de Deus para isso, resistir o dia mal, quer dizer, o dia mal vai acontecer. Depois de ter feito tudo, ou seja, eu já tentei. Você tenta, às vezes, chega uma hora que você fala, fiz de tudo. Tudo que estava menos ao meu alcance. Né? Permanecer, quer dizer, permanecer porque fica firme, porque vai passar. Eu falo que a gente reage, eu me percebo infantil quando eu reajo com birra. Eu falo assim, uma dica para você que está ouvindo, como que você se percebe? Quando você fica com birra, quer saber? Então também não vou fazer tal coisa. Quer saber? Isso aqui tudo errado. Né? A gente quando age com birra, parece que a gente está agindo com falta de maturidade nas nossas emoções. É quando a gente não se percebe, né? A gente quer, vou chutar tudo, vou largar tudo. Eu vejo que tem horas que eu tô agindo assim. Aí eu falo assim, opa, peraí, não, vamos lá, vamos buscar uma maturidade. Isso aí você não é mais uma criança pequena. Mas então também não vou, então também não faço. Fulano não falou do jeito que eu gosto, então... agora não dá pra ir pra igreja, então eu também não vou não sei o quê. E começa a ficar... Em casa, as pessoas estão muito sensíveis, né? Muito tempo junto, não estava acostumado. Antes saía fácil, agora muita gente muito junto. Não estão acostumados a conflituar com as emoções dos outros, né, apóstola? Isso é verdade. Mas aí, querida, eu acho que essa questão de estar junto aqui na quarentena, de
né, dessa questão de conflitos. Eu penso e acredito que isso já é algo que já acontecia antes. Porque uma família, mesmo que ela esteja, cada um nos seus afazeres, no dia a dia, quando ela se reúne, uma família estruturada, uma família que consegue, né, lidar com as emoções, com os conflitos familiares, ela vai ter ali uma estrutura. Então, eu acredito que a quarentena, apesar de ser um momento difícil, ela vem trazer, ela vem somar isso que já é bom, mas também ela vem potencializar aquilo que não está bom. Por exemplo, você vai para as estatísticas, um nível altíssimo de agressão domiciliar, Uau. porque o que já não era bom ficou pior, potencializou ali dentro daquelas 4 paredes durante todo esse tempo que a gente está. Então, assim, eu acredito nisso. E no dia mal, existem reações que são legítimas. Elas são legítimas. Porém, elas também têm um limite para que a gente possa dar lugar a outros sentimentos e a realidades para poder a gente também se acalmar. Porque, por exemplo, no dia mal, uma coisa que você tem que analisar é a verdade. O que esse dia está trazendo de verdade para mim? Uau! Porque quando você vai lá para a armadura de Deus, a primeira parte da armadura de Deus para nós é a verdade. Então, diante dessa situação, qual é a verdade que eu preciso perceber para que eu possa ter um comportamento em relação a essa situação, a essa quarentena ou qualquer outra situação? Porque, graças a Deus, pelo menos eu e a minha casa, a minha igreja, nós temos passado uma quarentena, assim, sem ninguém enfermo, né? Ninguém pegou enfermidade, ninguém morreu por esse vírus. Porém, nós temos outras famílias que não. Elas estão passando pelo luto, elas estão passando pela falta de emprego, pela falta de alimento. Você já parou para pensar em tudo isso? Que não é só uma questão do relacionamento em si, das emoções em si, mas são questões que vão além. E o dia mal, o que acontece? Ele se potencializa. Então, dentro de tudo isso, qual é a verdade que eu preciso para resistir a esse dia mal? Uau, eu acho que falou uma coisa muito importante. Tudo isso. Eu fico pensando nessas coisas. Esse tempo tem sido um tempo da gente pensar muito e escrever muito, né? É verdade, é verdade. Muito isso. Vou até ler essa parte que está aqui, ó. Estou com a Bíblia aberta aqui, vou aproveitar que você disse isso e vou colocar aqui, ó. Por isso vistam toda a armadura de Deus, né? Efésios 6:13, né? Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, do 14, cingindo-se com o cinto da verdade. Eu não tinha pensado nisso. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, né? Eu vejo o Bispo JB falando muito sobre o medo é a fé no inimigo. O inimigo é pai da mentira, né? Quando você dá fé para mentira. Quando a gente está com medo, porque em Deus nós não temos o que temer. Na verdade, o que nós temos a temer sendo à nossa frente o Senhor dos Exércitos que nunca perdeu uma batalha? O que a gente tem que temer, né? Se a palavra dele, ele que eu mesmo ontem, hoje será para sempre, não muda. Ele que disse que não desampara o justo. Ele nos certificou tantas coisas para nos dar tranquilidade, né? Que a gente sabe que se habitar no esconderijo dele, a gente vai descansar. A gente sabe que se a gente recorrer a ele, ele nunca vai nos abandonar, que nada pode nos separar do amor dele. Então, assim, se a gente está entendendo quando foca a verdade, quer dizer assim, eu elimino o medo daí. Eu elimino os medos, porque, na verdade, o dia mal traz muitos medos. O medo às vezes é o medo da enfermidade, de perder alguém, às vezes é o medo de ficar só, é o medo de perder um emprego, o medo de não ter comida, o medo de ficar pobre, tem tantos medos, né? O medo de se posicionar em algo nesse tempo e ser rejeitado, ser criticado. Quantos medos podem vir? E o medo é a fé no inimigo, é a fé na mentira. E quando a gente volta para a verdade, que é Deus,
a gente sabe que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, a gente vai olhar o nosso tempo como que forma isso pode estar cooperando? Como que o Senhor vê isso cooperando? De que aprendizado eu tiro disso? Né? Eu vou falar assim, se eu fosse apontar o primeiro passo, a primeira postura, agora eu vou falar bem como coach, né? Como coach cristão, a primeira postura que eu entendo de amar, o que nós temos que ter, primeiro, é não ser vítima, não ter dó da gente, é olhar para isso, eu vou resistir, como tá aí, resistir o dia mal, eu vou resistir, a verdade não são as circunstâncias, eu sou cristã, então não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio, então eu não vou nem me fazer de vítima e nem ficar culpando o mundo, nem a China, nem o morcego, nem o governo, nem nada, né? Eu não vou culpar o mundo, culpar os outros, não vou culpar... Não, eu vou pegar e falar assim, peraí, o que eu extraio de verdade, o que eu extraio, então, de aprendizado para que esse momento seja um momento que eu também fiz, eu também trouxe essa verdade de Deus, de que Ele coopera para o meu bem. De que forma? O que eu aprendo? O que eu uso isso daqui como algo que vai me dar um nível maior para continuar? Porque a gente treina as nossas emoções no dia mal, não é, apóstolo? A gente treina as nossas emoções porque as nossas emoções, elas são muito fortes e elas precisam ser treinadas para o dia mal e também para o nosso dia a dia, porque a gente não falha só no dia mal, a gente falha também no nosso dia a dia. E essa questão da verdade que eu falei em relação a essa situação e do dia mal, essa verdade, ela na realidade, ela é construída no meu dia a dia. Por isso que a Bíblia fala de nos prepararmos. Ela é construída no meu dia a dia. Por exemplo, essa questão do coronavírus. Eu estava de férias em janeiro e onde eu estava de férias eu tive um sonho. Porque, assim, a gente sai de férias, mas a gente não se desconecta de Deus, né? Eu tive um sonho que eu chegava aqui na minha cidade, aqui em Brasília, e a cidade estava totalmente vazia. Não tinha ninguém na rua, não tinha carro, não tinha nada. E eu lembro que eu ia com meu esposo e a gente chegava no hospital, eu perguntava o que estava acontecendo. E quando eu chegava no hospital com meu esposo para saber, para ter uma notícia do que estava acontecendo, tinham os médicos, eles fechavam as portas dos hospitais e falavam, aqui vocês não vão entrar, aqui vocês não podem entrar. E eu tive esse sonho e eu só contei para o meu esposo, né, no outro dia e tal, e passou, e inclusive nós oramos para que o Senhor trouxesse, né, o livramento de tudo isso. Mas nem passava pela minha cabeça que isso ia acontecer. Uau! Que nós iríamos passar literalmente por isso, pelo sonho que eu tive. Então, quando a Bíblia fala que a gente precisa se preparar, é porque a gente, no nosso dia a dia, nós já estamos buscando essa verdade para esse dia mal. Então, ali, quando eu tive esse sonho, e eu lembrando, eu falei, Deus, o Senhor já estava me preparando para esse dia. O Senhor já estava me preparando para esse dia, mesmo que no meu natural não conseguiu captar, mas o meu espírito já estava de pé. O meu espírito já estava ali de pé. E o que eu quero dizer aqui para nós, Helenzinha, é que a gente precisa entender que o nosso relacionamento com essa verdade é, em primeiro lugar, em espírito. Porque o Senhor está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, se relacionem com ele em espírito e em verdade. E daí o Senhor vai nos dando as ferramentas corretas para quê? Para a gente poder caminhar e fazer uma história, mesmo que seja uma história difícil, mas que no final eu venha glorificar o nome do Senhor em tudo isso. Então, as minhas emoções, foi Deus que me deu, Deus que me fez assim. Minhas emoções foram corrompidas pelo pecado. Existem as emoções tóxicas, porém, elas serão dominadas, não somente pelas ferramentas da psicologia ou do coaching, que eu abraço isso com tudo, porque eu entendo o valor que isso tem. Mas se antes eu não tiver essa verdade do reino dentro de mim, isso vai desmoronar uma hora.
É como se fosse aquele castelinho de cartas que você vai fazendo, que ninguém pode triscar, porque se alguém triscar, puf, cai tudo, desmorona. Então, o Senhor quer nos fazer pessoas fortes, mulheres, homens, fortes em Deus, porque Ele quer nos fortalecer nesses dias. Nesses dias. São para esses dias também que o Senhor nos chamou, para que nós glorificássemos o nome dEle em tudo. Em tudo. Então, você falou uma palavra muito legal, que foi maturidade. E a maturidade, ela traz para nós essa perspectiva, né, de viver esses momentos, de você poder parar, analisar e trazer essa verdade para dentro de cada situação. Eu acho muito importante algo que você falou, eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte: a gente está num momento onde agora a internet, como está sendo assim, a gente está tendo uma overdose de informações na internet, seguindo muitas pessoas, ouvindo muitas palavras, né? E eu, como coach cristã, eu quero alertar uma coisa. Tem muita gente, você tem que cuidar quem você segue. Eu vejo que as pessoas têm muitas perguntas. Esses dias tem gente falando, isso aqui é contra Deus? Aí falaram alguma coisa que tinha uma origem do espiritismo, outra coisa de não sei o quê. Falei, meu Deus, as pessoas estão confusas, às vezes não sabem o que seguir. Né? Eu sempre falo assim, o cuidado vai ser que tenha base bíblica e que leve primeiro a Deus. Então, é importante falar isso, porque existem linhas e linhas do coaching, linhas e linhas da psiquiatria, linhas e linhas da psicologia. E se a gente não tomar esse cuidado, a gente acaba colocando isso acima de Deus. Então, assim, você falou uma coisa que eu quero até enfatizar o quanto que o coaching traz ferramentas, mas isso daqui é só meia. Como aqui o Instagram está sendo uma ferramenta, como o microfone é uma ferramenta para amplificar a voz, o coaching traz ferramentas para potencializar você, mas se não for para buscar Deus, essa ferramenta não alcançar mais vidas ou não ajudar mais, as emoções nunca estão acima de Deus. Então, em primeiro lugar, né? Tanto é que o primeiro mandamento, amarás ao teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Então, com as tuas emoções, né? Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, com tudo que você é se esforçar. Isso está sempre em primeiro lugar. Eu até gosto de falar isso porque a gente vê o coaching em muitas linhas, eles trazem a questão de você se voltar como se o homem desse conta de tudo. Não, o homem é responsável por suas escolhas e pelo exercício do livre-arbítrio. Mas, no entanto, quando você deixa o homem ser o centro, você tem que cuidar que você tira Deus do centro. Então, as coisas têm que ser assim, Deus é o centro, a palavra é a cerne, e aí a ferramenta pode só potencializar a sua busca, mas nunca tirar o lugar de Deus. Deus em primeiro lugar, né? Sempre. E aí eu vou falar, eu, Ellen, na minha experiência, eu posso ter feito 15 formações em coaching, como eu fiz, posso ter feito todo não sei o que, o master, o school, para mim, eu só consigo, isso serve para mim quando eu busco a Deus, porque não adianta eu ter todas as ferramentas, mas o meu espírito não estiver linkado ao do Pai, eu não consigo nem usar as ferramentas. Nem usar. Eu preciso ter a minha comunhão com Deus. Se eu não tenho meu tempo com Deus, eu não consigo nem pôr em prática o domínio das minhas emoções. Para mim, ele está puramente ligado. Quando eu vou fazer a minha autoanálise, pegar minha roda da vida, eu vejo assim, eu só consigo estar com o meu emocional alto, com o meu... É o emocional, é o conjugal, todos os outros, com o meu espiritual tá alto. Porque a pessoa que está com o espiritual alto e o resto está desequilibrado, às vezes ela está sendo religiosa. Porque ela está buscando a Deus, mas não está exercendo a prática do amor ao próximo, do amor a Deus, né? Não está exercendo o fruto do Espírito. Porque se está todas as outras áreas, também você consegue se desenvolver mais, né? Você concorda? Com certeza. Eu acredito nisso. Mas a gente tem que ter cuidado tudo que você falou. Eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado. E esse cuidado, ele começa a partir dessas observâncias, dessa verdade que está dentro de mim, o que me rege, né? O que me leva a procurar, o que me leva a ir além, o que me leva a vencer esse dia mau. Então, o Senhor já nos deu todas as ferramentas, as armaduras, para a gente poder vencer. E eu acredito nisso, que nós precisamos tomar posse de tudo isso de uma maneira equilibrada, e nos erguer e nos levantar
nesse dia mal. Porque dentro dessa verdade, uma coisa que nos leva também a superar o dia mal é a paz. A Bíblia diz que a paz do Senhor que excede qualquer entendimento. Então, dos passos para que a gente possa vencer o dia mal, resistir o dia mal, é a paz. Nós precisamos alcançar essa paz do Senhor que excede todo entendimento. E dizer, meu Deus, o mundo está caindo, mas essa paz é que vai me trazer o equilíbrio para eu poder passar por isso, ter a palavra certa para isso, o comportamento certo para isso. E nisso nós vamos crescendo e nós vamos avançando. E juntamente com a paz, a fé, nós precisamos muito da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que eu tenho visto muito, Ellen? Muita reclamação, muita murmuração. E onde há muita reclamação, muita murmuração, nós temos uma fé quase desaparecida. Porque a pessoa que se enche de fé, ela é uma pessoa que vai proclamar a palavra, ela vai ter a palavra profética, ela vai ter um discernimento para resolver, para estar diante daquela situação. E um outro passo para eu poder superar o dia mal é trabalhar a minha mente, os meus pensamentos. É tão tremendo que a Bíblia é um manual para que a gente possa vencer tudo isso, porque a nossa mente é aqui onde está a nossa maior guerra. Uhum. Nossa maior guerra está na nossa mente. E quando eu preparo a minha mente, eu renovo a minha mente com pensamentos altruístas, com pensamentos de Deus, com pensamentos de amor, com pensamentos não de ódio, não, né, de coisas que vão me levar a atitudes destrutivas. Então, quando eu preparo a minha mente, eu vou vencer o dia mal. E outra coisa, a renovação da mente, ela só vem com a palavra. Recite a palavra para vencer o dia mal. Põe a palavra no seu dia a dia. Quando você estiver orando, ore a palavra. Quando você estiver falando, fale a palavra. Sabe? Porque isso aí nos leva a um nível maravilhoso para vencermos o dia mal. E outro passo que eu quero deixar aqui, Helenzinho, é a oração. Porque aqui em Efésios 6 fala, orando em todo o tempo. Não reclamando em todo o tempo, não murmurando em todo o tempo, mas orando em todo o tempo. Esse é um tempo da gente colocar em prática aquilo que nós temos recebido de Deus. Aquilo que eu tenho buscado em Deus. Agora é a hora de eu procurar, de eu poder vencer o dia mal. Sabe? E eu tenho visto muito isso, muito, muito, muito. Porque a nossa boca, as nossas palavras, ela tem um poder incrível de vida ou de morte. E então eu tenho que buscar essa palavra de vida nesse momento difícil. Eu já passei por vários dias maus, Ellen, vários. Cada um mais imenso que o outro. E cada dia mal que eu passei, o Senhor tem me ensinado sobre esses passos que eu tenho colocado em prática na minha vida. Na minha vida. E eu tenho vencido. Outro passo que Deus tem me ajudado, me ensinado, é conversar com a tua alma. A gente conversa com todo mundo, não é, Helenzinha? Você é uma das pessoas que nos ensina muito sobre isso. Converse com a tua alma. Fale com ela. Diga, alma, te acalma. Te acalma. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem o tempo de abraçar, tem o tempo de beijar, tem o tempo de morrer, tem o tempo de nascer, tem o tempo, tudo que está debaixo do céu tem um propósito determinado por Deus, tem um tempo. Então, alma, calma, que vai dar certo, você ainda vai louvar ao Senhor por tudo que você está passando. Então, a gente precisa ter essa maturidade, ter esse entendimento, para a gente poder vencer todas essas coisas. E eu creio que nós vamos vencer. Amém. Nós vamos vencer o dia mal. Amém. No poder do nome de Jesus, nós vamos vencer. A gente vai sair com cicatriz? Vamos. Nós vamos sair com cicatrizes, sim, do dia mal. A gente não sai totalmente, né?
Tem uma marquinha lá, né? Mas tem. Todo dia mal traz cicatriz. Mas ela tem que ficar cicatriz, não pode ficar ferida aberta. Porque nós precisamos passar por esse processo de cura. Dentro do Jamal é um processo de cura que a gente passa todos os dias. E está abertos a esse processo de cura que Deus tem para nós, a esse mergulhar nele. E aí a gente, Helenzinha, a gente vai alcançando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E uma coisa que eu quero falar sobre o dia mal, que nós perdemos o controle no dia mal, mas Deus não perde o controle. Ele não falha no dia mal. Nós perdemos o controle, nós não sabemos o que fazer, né? Mas Deus, ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Boa essa palavra. Vou anotar aqui. Nós perdemos o controle no dia mal, mas Deus não perde. Deus não perde o controle. Não perde. Eu preciso ter... Não, deixa eu ver o horário que eu tô querendo aqui ver o quanto que eu consigo conversar ainda. Tô vendo aqui, eu falei, eu quero aproveitar essa mulher. Eu quero aproveitar muito essa mulher. Eu tô te ouvindo aqui, né? Deleitando, é tão bom. A gente tem que trazer essa consciência o tempo todo, né? Eu falo que toda a metodologia hoje que eu uso, eu busquei isso, trazer a palavra mais viva para as pessoas. É algo que você me disse aqui, o quanto a gente precisa da palavra. E não tem, eu falo que o maior renovo de mente, quando eu faço uma ressignificação de um trauma, alguma coisa, uma trava emocional que é retirada da alma de alguém, a primeira coisa é qual versículo te potencializa nisso. Repete ele todo dia, porque a palavra de Deus tem muito poder, ela renova o nosso entendimento, né? Quem você é em Deus, você precisa ler a Bíblia para saber, precisa buscar a revelação de Cristo a você diariamente. Eu falo declarar algumas coisas, declarar salmos, é algo muito importante. Eu vou até tirar, gente, eu vou desativar aqui um pouquinho só. Isso, eu vi que os comentários ficam no seu rosto, né? Estão me dando a dica. Tira um pouco os comentários. Tira um pouco o comentário, que fica quem está embaixo, né? Quem está embaixo. Neme, é tão bom poder falar disso. Eu vejo as pessoas aqui agradecendo. A gente precisa renovar o entendimento e lembrar desses passos. A gente sabe, mas a gente não lembra. Precisa ter pessoas que estejam trazendo, né? Lembrar que Deus não perde o controle nunca, ainda quando a gente perde, né? Ainda que a gente tem hora que a gente perde, a gente é humano, a gente erra, a gente, né? E tá em um momento que nós estamos em... eu falo assim, o abalável vai ser abalado, o inabalável vai permanecer, né? Então a palavra que você trouxe aqui de Efésios, da armadura de Deus, a gente cingir com a verdade, a gente lembrar, a gente trazer essa consciência poderosa. Eu queria até complementar um dos meus versículos preferidos, que se encaixa perfeitamente nos passos que você trouxe pra gente. Eu vou até trazer ele aqui, que ele veio no meu coração, porque eu praticamente transformo as ferramentas, eu trago para esse versículo, que é Filipenses 4, que eu gosto muito, né? Ele diz, eu tinha aberto Filipenses, agora eu vou lá para Timóteo, espera aí. Filipenses 4, que diz a importância de não andar ansiosos por coisa alguma, mas a gente Deixa eu vir aqui nele, aqui, ó. Vou abrir. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, é que você falou um dos passos, pela oração e súplicas, com ação de graça, chegando com gratidão ao Senhor, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, quando a gente traz as nossas inquietações, né? Tá cheio de inquietação, cheio de medo, de angústia, coisa que não é bom, em vez de ficar culpando os outros, em vez de ficar lá reclamando, murmurando, não, vai em oração, entrega isso em oração para Deus, em súplicas a Ele, coloca em pedidos, entrega nas mãos dele, porque aí sim essa paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração, vai guardar os pensamentos, né? Você disse assim, um dos passos, dos pensamentos, quando
quando são levados a Deus, essas inquietações, né, esses medos, alguma tristeza, uma frustração, uma dor muito grande, perder alguém, né, enfim, a gente não sabe o que cada um está passando, cada um tem uma história. Eu costumo dizer que a gente que está aqui na ponta, ninguém faz ideia dos seus dias maus, né? Ninguém faz ideia do nosso dia mau. Isso. Eu falo dos meus piores dias, eu fiz live e ninguém nem imaginou. Né? E não foi dia igual de TPM, que coisa que é normal para mulher igual hoje, que eu falei, meu dia mal hoje é de TPM. Mas não é, mas tem dias que as minhas emoções eu estava gritando por dentro, mas tinha que fazer o que tinha que ser feito. E aí tem gente que larga tudo. Eu, em alguns momentos, eu confesso, eu acho que o Senhor estava me trazendo o que a gente falou de maturidade, amadurecendo para que quando chegue, se você é do tipo que chega o dia mal e você larga tudo, Deus não pode contar com você. Porque todo mundo vai passar pelo dia mal, né? Eu vejo pastoras, apóstolos, vocês que cobrem igrejas, que tem uma multidão, vivem aconselhando, então sempre ninguém faz ideia o que vocês passam. E eu vou falar a vocês porque eu atendi um grupo de pastoras no mês passado, aliás, no ano passado, né? Fiz um coach só de pastoras, só coach de pastoras em grupo, e foi uma experiência tão profunda para mim. Porque eu percebi o quanto que passam coisas que ninguém faz ideia e geralmente ainda não podem nem compartilhar. Mas quer dizer, exige um nível de resiliência, um nível de, peraí, se... obrigada. Por exemplo, exige um nível de treino das emoções, tipo, vai acontecer, eu vou ser traída, eu tenho que saber que quando eu for traída, quando eu for... passar por uma frustração muito grande, uma traição muito grande, ou passar por uma decepção muito grande, porque vocês passam isso o tempo todo com gente de igreja que você ajudou muito, que vira as costas, que fala mal, gente por trás, passa por tanta coisa, mas continua ali. Aí o Felipe até me trouxe aqui a frase do JB que a gente gosta de falar, que ele falou esses dias, a gente anotou: tudo que pode ser abalado será abalado, para que somente o inabalável... Deu uma travadinha, Ellen. Deu uma travadinha. Eu não estou te ouvindo, Ellen. Oi, deu uma travadinha. Voltou? Aí voltou. Eu acho que deu alguma coisa que o vídeo pausou, ficou um tempinho, mas voltou. Mas então é isso, eu vejo isso, sabe? Que eu não sei até onde que deu para me ouvir, mas deu para me ouvir até... Não, agora voltou, tá voltando agora. Até o então eu vou repetir a frase, então. Tudo que pode ser abalado, será abalado, para que somente o inabalável permaneça de pé. Eu vejo isso. A gente está percebendo o que é abalável em nós mesmos nesse tempo. Não é verdade? Eu tenho percebido isso em mim. Peraí. Algumas coisas, algumas situações, se eu tivesse passado ano passado, eu não daria continuidade no meu trabalho. Eu vi que várias coisas antes me paralisavam. Por quê? Porque eu sofria muito com elas. Agora vieram coisas maiores ou mais desafiadoras e eu vi que o Senhor já treinou o suficiente para me tornar naquela área inabalável. Eu vejo que Deus nos usa e nos faz permanecer naquilo que a gente falou assim, não. Eu preciso, independente de como estão minhas emoções, ser inabalável em Deus. Ser inabalável nele, porque diga ao fraco, eu sou forte, né? O poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Chegar nesse dia e entender que ele é o meu recurso, eu permaneço, sinal que não está mais na força do meu braço. Exatamente. Mas eu quero só falar um pouquinho disso tudo que você falou, porque a nossa caminhada, ela não é uma caminhada assim romântica, Alice no País das Maravilhas, não. É você ter
que viver o que Deus tem te ensinado a viver. Porque o que acontece, Alenzinha? As pessoas, elas querem dormir de um jeito e amanhecer de outro jeito. Elas não buscam o crescimento, elas não buscam a maturidade. Elas não buscam crescimento, não buscam maturidade. Isso, não buscam o crescimento, não buscam a maturidade. Aí, quando acontece as situações, elas se frustram, elas se desmancham, elas desistem, elas saem. Então, uma coisa na minha caminhada que eu tenho aprendido no meu dia a dia é que a gente precisa buscar em Deus e também buscar recursos que Deus deu aos homens para que a gente possa ir se aperfeiçoando dia a dia. Dia a dia. Eu estou dando aula para uma escola de pastores, e aí tem aquele texto que fala, né, do obreiro aprovado. O que é o obreiro aprovado? É justamente isso. É você buscar em Deus esse crescimento, essas verdades, tudo isso que a gente falou aqui, e estar preparado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, para que você possa reagir de uma maneira que vai favorecer a você e as pessoas que estão ao seu redor. E isso é muito sério. Então, as pessoas querem mudar do dia para a noite. Isso não existe, Helenzinha. Eu conheço um pouquinho da sua história e eu vejo quanto você tem ralado, quantas coisas você tem aberto mão para... Né, o seu testemunho é lindo. Ano passado a gente teve a oportunidade de ouvir o seu testemunho, mas é uma busca constante. É uma busca constante. E hoje, você pode viver os desafios que você talvez achou que não conseguiria e consegue passar, mas porque você tem uma caminhada. Porque você tem uma caminhada. Porque ninguém quer ser traído, ninguém quer passar pelo luto. Então, a gente não está preparado para essas coisas. Mas se nós... A gente quer o sucesso do outro, mas não quer passar o que o outro fez para alcançar o sucesso, né? O nosso espírito... O sucesso, a unção, a gente olha, nossa, que unção, mas olha quantas horas a pessoa busca a Deus, quanta renúncia ela fez, né? E aí a pessoa fala, eu queria ter o que tem, não, mas não vai querer ver você querer o caminho que ela tem, né? Todo mundo queria o governo sobre o Egito como José teve, quero ver quem que aceitava passar o que ele passou. Não é verdade? Você já imaginou você ser... Eu olho muito para Jesus, você ser afrontado e ficar calado. Porque Jesus, ele foi para o matadouro calado. Uhum. Ele não foi esperneando, brigando todo mundo, chegando todo mundo, não. Uhum. Aí as pessoas, elas reagem de uma maneira que vai trazer para ela não crescimento, mas vai trazer para ela um declínio muito grande. Aí é onde entra essa frase, né? Vai ser abalado. Vai ser abalado. Não tem como. Vai ser abalado. Então, ai, como é bom te ouvir! Como é bom! Tá acabando, que de boa, gente! Está acabando. Eu preciso que você ore por nós, por todos. Eu preciso dessa unção aí derramada, transbordando para mim, para os seguidores, para todo, né? Eu vou agora já até ativar de novo os comentários para o povo começar a receber aí. Eu vou pedir, então, que você dê suas considerações e faça uma oração por todos nós. Né, que eu sei que você tem uma autoridade muito grande no mundo espiritual. Quero muito ser abençoada e poder abençoar os seguidores aqui também. Amém. E eu quero deixar, antes da oração, eu quero rapidinho deixar uma palavra de Jesus para nós. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o dia mau, o Senhor está lá para te receber. E em nome de Jesus, nessa tarde, eu entrego cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live. Eu entrego a Ellen, seus projetos. Senhor, que cada uma dessas pessoas sejam abençoadas, fortalecidas pelo Senhor. E que tudo, as coisas que elas têm passado, que têm trazido aflições,
que o Senhor entre nesse momento, nessa história, e que o Senhor venha dar um rumo diferente, um rumo segundo a tua vontade, segundo a tua bondade. Deus, eu abençoo a vida de cada um neste momento, com toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. E que nesses dias o Senhor venha trazer as suas surpresas, assim, tão maravilhosas que só o Senhor tem, de restauração, de restituição, de ressurreição e de vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Recebo. Que honra, que alegria tê-la aqui. A honra foi minha. Obrigada por aceitar esse convite. Eu amo te ouvir, é muito gostoso estar perto. Agora que eu tô aqui por Brasília, gente, deixa passar essa quarentena, a gente pode estar mais próximo, né? Você viu que a apóstola Patrícia estava por aqui também. Saudade dela, foi tão gostoso essa conexão com vocês, né? A Bispa Rose, tem mais galera aqui de Brasília, a gente tem que se reunir, né? Para fortalecer umas às outras. Oi? A minha IBPaz está aqui, a Igreja Batista da Paz, que é a igreja que a gente ministra, né? Um beijo para vocês, um beijo para essas apóstolas lindas que estão aí, para todos vocês, aqueles que eu não conheço também. Ai, vocês são de Deus, Deus tem o melhor para vocês, Deus tem o melhor. Não se afundem no dia mal, não. Se levantem, porque o Senhor está com vocês. Vocês não estão sozinhos, não, viu? E vocês são amados pelo Senhor. Amo esse povo lindo do Senhor. Obrigada, gente. Amém. Beijo para vocês. E olha, vai ser uma honra sempre recebê-la aqui, viu? Obrigada, gente. Fica com Deus. Espero que eu tenha abençoado vocês. Ixi, eu já fui muito abençoada aqui. Eu tenho certeza que todo mundo. Foi tremendo. Amém. Obrigada. Obrigada, gente. Foi uma alegria ter todos vocês aqui. Até a próxima.